Eu quero convidá-los para que abram a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem extraordinária para você, aí no livro de Ezequiel, capítulo 37. Na minha Bíblia diz assim, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e eles estavam sequíssimos. Então Deus me perguntou: Ezequiel, acaso poderão reviver estes ossos? E eu respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me Deus: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que fareis entrar o Espírito Santo em vós, e vivereis. Porei tendões, farei crescer carne, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, cresceram carnes, estendeu a pele, mas não havia neles o Espírito. Então Deus me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Ezequiel, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. É uma profecia um tanto quanto macabra, uma visão complicada, né? Está falando de ossos humanos. Quando a gente lembra de ossos humanos, a gente lembra de morte. E nós não gostamos de morte. Se eu perguntar aqui se alguém gosta da morte, eu tenho certeza que ninguém vai levantar as mãos. Nós não gostamos de morte. Nós não nascemos para morrer e não fomos criados para conviver com a morte. Nos últimos meses, por causa do coronavírus, infelizmente nós tivemos que estar muito perto deste inimigo que nós não gostamos, que é a morte. Terrível. Sofremos muito. Na minha cidade, perdemos muita gente que a gente ama. Eu sei que aqui também. Então, morte é desconfortável. E foi desconfortável também para o profeta. Ezequiel, quando foi chamado por Deus, eu fico imaginando, se Deus me chamasse: José Carlos, venha comigo. A gente imagina que vai para um lugar bom, que vai para um lugar agradável. E Deus leva Ezequiel para um vale imenso, cheio de ossos secos. É óbvio que tem um significado. Quais seriam os objetivos de Deus com esta visão? A gente tem que pensar. Quais seriam os objetivos de Deus? Qual seria o significado dessa profecia, desta visão? Como ela está no Antigo Testamento, o primeiro significado nós temos que buscar lá, naquela época. E nesta época que Ezequiel recebeu esta visão, o povo de Deus estava vivendo uma situação muito triste. Eles foram levados cativos para a Babilônia, estavam lá longe de casa, doido para voltar para a terra que para eles era a terra prometida. Eram prisioneiros de um rei, que não era lá um rei muito bom para eles. E eles estavam desesperançados. A sua fé estava se secando. O Salmo 137, não vamos ler, mas ele foi escrito exatamente nesta época. O Salmo 137. E lá, quando a gente lê o Salmo 37, a gente vê um diagnóstico do povo de Deus. Eles estavam tão tristes, que eles ficavam nas margens do rio da Babilônia,
e eles não tinham sequer vontade de cantar hinos de louvores a Deus. O pessoal do louvor aqui sabe, quando o povo de Deus, né, Eliezer? Quando o povo de Deus não tem ânimo para cantar, é porque a coisa está feia, está seco, vale de ossos secos. Talvez seria esta uma aplicação dessa profecia no passado. E no futuro? Vai acontecer alguma coisa parecida com esta profecia no futuro? Eu sei que você se lembra. Quando for ressoada a trombeta de Deus, for ouvida a voz do arcanjo, você vai olhar para o céu, e você vai ver nas nuvens do céu milhões de anjos, mas você vai visualizar de uma forma muito clara a figura de Jesus nas nuvens dos céus. Jesus vai dar ordens a anjos específicos. Eles virão a este planeta, visitarão cada túmulo onde tem um crente, e o anjo vai chamar o crente pelo nome. E quando o anjo enunciar o nome do cristão, do justo, que está ali morto naquela sepultura, a cena que vai ocorrer é muito parecida com esta que nós vimos aqui em Ezequiel 37. Você vai estar lá, você verá isto, corpos revivendo. Vai ser algo grandioso. Mas esta profecia pode ter um significado no passado, outro no futuro, e no presente, e hoje. A Bíblia diz que toda a Escritura é útil. Se ela é útil para o presente. Qual seria a aplicação dessa profecia hoje? Pense aí, qual seria a aplicação dessa profecia hoje? Eu vou dar uma ajuda. Jesus disse quando esteve aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não tem Jesus, não tem vida. Aliás, 1 João 5,12, a Bíblia deixa isso muito claro, né? Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Aí fora, tem muita gente sem Jesus. Perto de onde você trabalha, você estuda, você mora, tem pessoas angustiadas porque não tem Jesus. Se não tem Jesus, eles não têm a vida. E se eles não têm vida, eles estão no vale de ossos secos. E tem uma curiosidade aqui nessa profecia. Eu não sei se você prestou atenção, mas tem uma curiosidade. Em nenhum momento Deus fala com os ossos secos. Estranho isso, né? Nenhum momento Deus fala com os ossos secos. Deus fala para quem? Para o profeta. Deus fala para o profeta: profeta, vai lá e fale com os ossos secos. Deus não vai falar com aquele vizinho seu que não tem Jesus. Pode até falar, mas Ele prefere que você fale. Deus fala para nós. Nós é que temos que ir lá, procurar pessoas angustiadas, feridas, sem Jesus, levar para eles Jesus, em outras palavras, levar para eles a esperança, a vida. Seria essa uma espetacular interpretação dessa profecia. Mas no caso desta profecia, você pode pensar em várias aplicações, mas a principal, Deus não te deu o direito de pensar, e nem a mim. Engraçado isso. O próprio Deus deu a interpretação. Nessa profecia é interessante. O próprio Deus falou: tá, você pode falar o que você quiser, vale. Mas nessa profecia o meu objetivo, e Ele colocou o objetivo. Está aí no verso 11. Leia comigo o objetivo de Deus. Então me disse Deus, Ezequiel: estes ossos secos são o quê? Toda a casa de Israel. Porque eles dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, e estamos de todos exterminados. Olha, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. É desconfortável, eu não gosto desta interpretação, mas é Deus que deu. Ele está dizendo que os ossos secos
são a igreja de Deus. Deus está me colocando lá no vale de ossos secos. Está dizendo: José Carlos, quando eu falo de vale de ossos secos, Deus falou seco. O profeta falou que não estava seco não. No verso 2 está aí, Ezequiel quando viu, disse: não está seco não, está sequíssimo. Deus está falando da sua igreja. E isso é desconfortável. Porque você diz como eu digo: mas eu sou batizado. Eu batizei numa igreja, eu venho, eu frequento uma igreja. E Deus fala: tá, mas esta profecia é para a minha igreja. Em alguns momentos a minha igreja está transitando pelo vale de ossos secos. Como é um crente que está no vale de ossos secos? Um crente que não ora? Um crente que não ora está no vale de ossos secos. E eu não estou me referindo àquela oração de 37 segundos quando a gente acorda, 8 segundos e meio antes da refeição. Não, isso não é essa a oração que conta. É abrir o coração para Jesus, é conversar com Deus, é dialogar com Jesus em particular. Um crente que não ora, certamente ele está transitando pelo vale de ossos secos. Um crente que não lê a Bíblia, está transitando pelo vale de ossos secos abertamente. Um crente que não fala de Jesus, eu não estou dizendo dar estudo bíblico não, falar de Jesus, está transitando pelo vale de ossos secos, está passando por lá. E o Espírito Santo de Deus está aqui na profecia. Ele diz que nós temos que fazer uma reflexão. Eu nem diria nós, eu tenho que fazer uma reflexão. Você tem que fazer a sua reflexão. Você está no vale de ossos secos? Você está passando pelo vale de ossos secos? Na prática, como é que seria isso? Pense comigo. Qual foi a última vez que você ficou 2 ou 3 dias sem ler a Bíblia? 3 dias sem ler a Bíblia. E você se sentiu incomodado. Você se sentiu incomodado. Estava querendo ler a Bíblia. Perceba, eu não estou perguntando qual foi a última vez que você passou 3 dias sem ler a Bíblia. Não, não é isso. Qual foi a última vez que você passou 3 dias sem ler a Bíblia e você se sentiu incomodado pelo Espírito Santo? Eu preciso ler a Bíblia. Qual foi a última vez que você passou 1 semana sem falar de Jesus para ninguém? E aquilo te deixou triste, entristecido. Você falou assim: 1 semana sem falar de Jesus? Você sentiu o Espírito Santo te incomodando. Qual foi a última vez que o Espírito Santo te incomodou sobre a oferta que você colocou na salva, sobre o dízimo? Que o Espírito Santo falou assim no seu coração: confira se é isso mesmo. Será que a oferta é esta mesmo? Amigos, se o Espírito Santo não está te incomodando, você pode estar transitando pelo vale de ossos secos. Se você não sente o Espírito Santo te incomodando, se você não consegue perceber as suas fragilidades espirituais, você está no vale de ossos secos. Mas existe uma coisa grandiosa nessa profecia, grandiosa. Eu louvo a Deus por isso. Você pode ler e reler, se você tiver dúvida. Em nenhum momento, no capítulo 37 de Ezequiel, Deus repreende a igreja. Estranho, né? Deus não chama a atenção dessa igreja que está no vale de ossos secos. Deus não puxa a orelha. Estranho. Se você virar a Bíblia uma página atrás, uma página, Ezequiel 36. Ezequiel 36, a profecia era pelos montes de Israel, pelos outeiros, sucesso. Israel no sucesso. E lá Deus chama a atenção de uma forma muito forte. Deus repreende a igreja. Mas quando a igreja está no vale de ossos secos, Deus não repreende. Deus não puxa a orelha. O curioso é que essa profecia, ela é replicada no Novo Testamento. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele contou a parábola do filho pródigo. Situação parecida, paralela com o vale de ossos secos. O filho pródigo estava em pecado, comendo comida de porco,
E em nenhum momento o pai do filho pródigo chama a atenção do filho. Você não vê o pai. Se eu fosse o pai, eu chamaria atenção, né? Mas o pai aqui é Deus, Deus não chama atenção. O pai acolhe, o pai abraça, o pai restaura. É exatamente isso que acontece aqui no capítulo 37. Esta profecia é uma profecia de restauração, não é de repreensão. E começa logo no verso 3. As boas notícias começam no verso 3. Dê uma olhada aí no verso 3. Então me perguntou Deus: Ezequiel, acaso poderão reviver estes ossos? Olha, Deus perguntou para a pessoa certa. Deus perguntou para a pessoa certa. Ezequiel era um profeta experiente. Mas não era só profeta não, ele era sacerdote. Um dos poucos profetas que era sacerdote e profeta. Ele havia ocupado a função de sumo sacerdote. Ele era instrutor dos sacerdotes mais novos, mais jovens. Esse sabia. Então Deus falou assim: Ezequiel, você já deu uma volta no vale? Dei. Rodou bastante? Rodei. Então agora responde para mim: estes ossos poderão reviver? Eu fico imaginando Ezequiel olhando assim para a glória de Deus e não responde. Ezequiel fala: Senhor, isso quem sabe é quem? É o Senhor. Amigos, eu fico encantado, eu glorifico a meu Deus por isto. A última palavra sobre a nossa vida espiritual, a última palavra sobre a minha vida quando eu estou em pecado, não está na mão de homens. Não é o pastor da igreja que vai ter a última palavra sobre a sua vida. Não interessa se alguém da sua família falar que você não presta, que você não tem jeito. Não interessa se o diabo decretar alguma coisa na sua vida. Não interessa nem se você mesmo entender que você não tem jeito, que você é pecador. Você não tem a última palavra. A Bíblia é muito clara. A última palavra está na boca de Deus. O profeta não responde. O profeta deixa claro: Senhor, restauração de ossos secos, é o Senhor que sabe. Eu fico muito mais tranquilo quando eu sei que a última palavra sobre a minha vida espiritual está nas mãos de Deus. Amigos, nós temos que acreditar nisto. Você tem que acreditar nisso. Deixar sempre a última palavra com Deus. Você pode ir no médico, tome os remédios que o médico prescrever, acredite no médico, mas saiba de uma coisa: a última palavra sobre a sua vida não está nas mãos do médico, está nas mãos de Deus. A última palavra sobre o seu casamento não está na mão do juiz, está nas mãos de Deus. A última palavra sobre a nossa vida, nós que somos cristãos, está nas mãos de Deus. E quando Ezequiel reconhece isso, Deus diz para ele no verso 4, ok, então vá e profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você já leu esse texto, não já? Não é estranho o que está escrito aí? Deus é que mandou. Deus disse: Ezequiel, vá lá e fala para os ossos. O que você vai falar para os ossos? A primeira frase: ouvi, ou seja, ouça a palavra de Deus. Só uma perguntinha aqui: osso seco pode ouvir? Estranho, né? Osso seco pode ouvir? Deus sempre tem mensagens implícitas. O nosso sistema auditivo também tem ossos, os menores ossos do corpo humano. O menor osso do corpo humano é o estribo, está aqui no seu sistema auditivo, pouco mais de 2 milímetros, junto com o martelo e a bigorna, ossículos tão pequenos que talvez você nunca viu um. São os menores ossos do corpo humano. Quando o profeta trouxe a palavra de Deus, qual foi os primeiros ossos que mexeram? Os menores, os ossos do sistema auditivo. Essa é uma mensagem que Deus tem para mim. Quando o Espírito Santo sensibilizar esta igreja, os primeiros que vão receber o Espírito Santo são aqueles que se sentem os mais humildes, os menores, aqueles que acham que são os crentes menos importantes desta igreja. Deus começa com os menores.
Se você se sente pequeno aqui nessa igreja, se você se sente esquecido, se você acha que você é o menos importante na história desta igreja, se prepare, o Espírito Santo vai começar com você. É isso que está na Bíblia. E Deus usa duas armas poderosas para restaurar o osso seco. Duas armas poderosas. É interessante que a Bíblia é cheia de grandes batalhas. E cada vez que Deus decide interferir numa batalha, normalmente quem é que Deus coloca na frente? Anjos. Algumas vezes um exército de anjos, outra vez um anjo poderoso. Deus manda o seu anjo e as coisas acontecem. Mas para restaurar o osso seco, Deus não mandou anjo. Interessante. Aqui não é anjo. Preste atenção nisso, aqui não é anjo. Olha o que Deus utilizou para restaurar ossos secos. Ossos secos, verso 4, ouvi o quê? A palavra do Senhor. E o verso 5, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o quê? O Espírito Santo em vós. Se em algum momento você sentir que você está no vale de ossos secos, só existe dois remédios, preste bem atenção nisso. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Este livro tem um poder extraordinário e que muitos não estão utilizando. A palavra de Deus. E eu não estou falando do livro físico. O livro físico não tem valor nenhum. Não adianta você abrir este livro no Salmo 91 e deixar num canto da casa. Isso é crendice popular, beira pecado. Eu estou falando examinar, buscar, estudar a palavra de Deus. Palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Clame pelo Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus. Amigos, isso restaura osso seco. Isso faz uma diferença extraordinária na sua vida e na vida desta igreja. Isso não é novo. Isso, no Velho Testamento já usava isso, palavra de Deus e o Espírito Santo. No Novo Testamento Jesus usou o tempo todo, palavra de Deus. Jesus repetia toda hora, palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Um pregador muito famoso, talvez um dos mais famosos pregadores da história, Charles Spurgeon, ele viveu no século XIX. Praticamente todo o sermão dele ele repetia a frase: você pode até encontrar um leão vegetariano, mas você nunca vai encontrar alguém que foi salvo sem a palavra de Deus e sem o Espírito Santo. Eu vou repetir. Sem a palavra de Deus e sem o Espírito Santo, esqueça. Esqueça essa história de religião. Pode esquecer. Não funciona a religião sem a palavra de Deus e sem o Espírito Santo. Uma vida cristã de verdade, sem a palavra de Deus e sem o Espírito Santo, esqueça. Quando o profeta chama a palavra de Deus e clama pelo Espírito Santo, as coisas acontecem. Está aí no verso 7 da sua Bíblia, capítulo 37, verso 7. Ezequiel, então, depois de ouvir, ele diz: então eu profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso com o seu osso. Eu gosto de me colocar no lugar dos personagens da Bíblia. E eu fico imaginando Ezequiel. Ezequiel não sabia o que ele ia acontecer. Deus não mostrou para ele um filminho para ele assistir primeiro para depois ele fazer, não. Aquilo ali foi ao vivo. Foi ao vivo. Aí Ezequiel chega no vale de ossos secos, que ele já tinha dado várias voltas, era grande. Aí Deus falou com ele o que tinha que fazer. Aí no capítulo 17, verso 7, ele faz, né? Ele profetiza. Quando ele termina de profetizar, ele se assusta. Um barulho, perceba que ele coloca ruído e barulho, ou seja, aquilo mexeu com ele, porque o barulho era forte, um barulhão. Ele começou assim, mas que barulhão é esse? Aí ele foi prestar atenção e ele entendeu por que o barulho. O barulho era porque Deus queria cada osso com o seu osso. Os ossos estavam espalhados pelo vale. Os esqueletos não estavam próximos, estavam espalhados. Então tinha assim, um fêmur, um osso grande aqui desse lado, do outro lado do vale, daquele mesmo esqueleto, estava a tíbia.
Do mesmo esqueleto, do outro lado do vale, estava, por exemplo, a patela. Aí Deus falou assim: olha, agora é para os ossos secos reviverem. Você vai pensar assim, igual eu pensaria: por que Deus não pegou os ossos que estavam mais próximos, né? Pega os que estão mais próximos aqui e junta, de qualquer jeito, vai sair os esqueletos. Tudo bem, vai ficar um esqueleto com a perna maior do que outro, com o braço maior do que outro, mas vai dar para fazer os esqueletos. Deus não faz monstros espirituais. Deus não dá jeitinho. É cada osso com o seu osso. Vai dar barulho? Vai, que se dane de barulho, mas é cada osso com o seu osso. Preste atenção nisto. A sua vida espiritual é um assunto seu e de Deus. É seu, é cada osso com o seu osso. Não adianta confiar na espiritualidade da sua família, ou desta igreja, ou do pastor da igreja, ou de alguém que você conheça. É cada osso com o seu osso. A sua missão espiritual, ela é sua, somente sua. Deus não vai mandar outra pessoa fazer o que você não está fazendo. É cada osso com o seu osso. E você vai pensar assim: Senhor, mas isso aí vai dar uma confusão, vai dar um barulho. Vai dar, e deu, está aí no verso 7. Deu barulho, deu ruído, mas Deus não abriu mão não. É cada osso com seu osso. Preste bem atenção nisso. Ah, mas eu sofro muito, a minha vida é assim, é assado. Amigo, amiga, é cada osso com seu osso. Abra os olhos para a palavra de Deus, está claro aqui. É cada osso com seu osso. Ezequiel ficou assustado. E aí ele relata no verso 8: eu olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram carnes, estendeu-se a pele, mas sobre eles não havia o quê? O espírito. Note que, vamos voltar lá no vale de ossos secos. Ezequiel se assusta com aquele movimento de ossos pulando de um lado de outro, formando esqueletos. Depois ele olha e ele vê uma cena. Ezequiel assistiu uma cena de filme de ficção científica, sabia? E não foi feito por Hollywood não, feito por Deus, ficção científica. Ele viu os esqueletos se formando, ele viu a carne, ele viu os nervos, ele viu a pele se crescendo. E quando Ezequiel, agora extasiado, eu fico imaginando que Ezequiel acho que nem respirava, né? Se fosse eu, nem respirava, Ezequiel nem respirava. Quando ele olha, não tinha osso mais. Não tinha osso mais. Agora ele vê corpos bonitos, saudáveis, organizados, foram feitos por Deus. Não tinha monstros ali não, era tudo corpo bonito, saudável. Quem sabe as pessoas mais bonitas que Ezequiel já tinha visto. E Ezequiel fica encantado com o que ele vê. Mas ele percebe algo interessante. Não tinha neles o quê? Vida. Não tinha vida. No século passado, um grupo de missionários adventistas, eles foram pregar numa ilha do Pacífico. E eles entraram na ilha, fizeram um acampamento na mata, saíam de manhã e iam pregar para os índios. Passavam o dia pregando para os indígenas. À tarde eles voltavam para o acampamento. Um dia, quando eles estavam chegando no acampamento, eles olharam e eles tomaram um susto. Um susto. Eles viram que no pátio do acampamento deles tinha uma fogueira imensa. Do mesmo jeito que eles faziam, toda noite eles faziam uma fogueira, só que aquela eles não tinham feito. Eles assustaram, pensaram: alguém chegou aí, porque alguém fez a fogueira. Quando eles se aproximaram um pouco mais, eles olharam, aí eles começaram a dar gargalhadas. Um bando de macacos, que toda tarde via os missionários fazerem a fogueira, eles fizeram uma fogueira igualzinho a que os missionários faziam, idêntica. E agora eles deram gargalhada porque os macacos estavam dando volta na fogueira e fazendo os mesmos movimentos que os missionários faziam para espantar o frio em volta da fogueira. Só que os missionários perceberam que macaco não sabe acender fogo. Não tinha fogo na fogueira. Tinha fogueira, bonita, bem feita, mas não tinha fogo. Fogueira sem fogo é inútil para aquecer. É isso que Ezequiel viu aqui no verso 8. Corpos bonitos, organizados, bem feitos, mas sem vida. Muitas vezes, essa situação reflete a situação das nossas igrejas.
da minha vida enquanto crente na igreja. Muitas vezes eu posso estar indo na igreja, bem vestido, com roupa de crente, quem sabe até levando objetos de crente, mas não temos vida. O Espírito Santo não está agindo, não tem vida, não funciona, não prega, não converte, não cura, não resolve os problemas dos necessitados, sem vida. Nós temos que abrir os nossos olhos, porque não basta apenas estar na igreja, não basta apenas ser crente, não basta apenas ser adventista do sétimo dia, isso não basta. Não basta apenas vestir roupa de crente, precisa vestir roupa de crente, mas isso é pouco. Nós temos que ter vida, e vida só em Jesus. Mas aí Deus resolve agir. Verso 9. Então Deus me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Ezequiel, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos para que eles vivam. Eu profetizei como ele me ordenara, e o Espírito Santo entrou neles, viveram, e se puseram em pé, e se tornaram um exército sobremodo numeroso. Algumas versões falam, um exército poderoso. Meus amigos, esta igreja com o Espírito Santo de Deus, esta igreja se torna um exército poderoso, um exército que funciona, e eu tenho certeza de que já está funcionando. Infelizmente muitos estão fora deste poder, mas a igreja já está funcionando. Mas se todos nós juntos estivermos utilizando o Espírito de Deus, Deus tem um povo aqui, Deus sabe que tem pessoas angustiadas aqui, Deus precisa de um exército para curar os feridos espirituais, Deus precisa de um exército para deixar bem claro aqui nessa cidade o que é certo, o que é errado. Deus precisa de um povo que tenha a sabedoria bíblica de Deus. E eu termino com os dois últimos versos desta visão. Sabereis que eu sou o Senhor, verso 13, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Perceba que aí agora o assunto de Deus é com você, é comigo. Perceba que Deus muda o contexto, Deus não fala mais com ossos secos, Deus está falando com você e comigo. Vou ler de novo. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. E ele diz mais, preste atenção no verso 14. Eu porei em vós o meu espírito e vivereis, vos estabelecereis neste lugar, então sabereis que eu, o Senhor, disse e faço. Assim diz o Senhor. Eu acho incrível como que Deus termina. Eu, o Senhor Deus, eu falei e eu faço. Deus é assim, Deus fala que vai fazer e Ele faz. Que eu e você, nós possamos ser esta igreja. Que eu e você possamos estar atentos em qual a igreja que Deus quer, qual a igreja que Deus deseja neste lugar. Que Deus possa nos abençoar a compreender isso na palavra dEle. O Márcio vai nos trazer uma música para que a gente possa refletir na letra da música e no texto que nós lemos. Uma igreja que com o seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
Amém? Deus seja louvado. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por aquilo que ouvimos, pela Tua palavra sendo aberta, pela letra dos hinos que aqui foram cantados. Faça, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa agir nas nossas vidas, que nós possamos fazer parte desta igreja. É desta igreja, Senhor, que queremos fazer parte. Abençoe a cada um de nós, desde aqueles que se sentem menores, até aqueles que infelizmente possam estar achando que são importantes diante de Ti. Que possamos, Senhor, com os joelhos dobrados diante de Ti, entender que o nosso coração só presta se estiver cheio do Teu Santo Espírito, se deixarmos o Teu Filho que está à porta entrar e fazer lugar. Abençoe a cada um de nós. Continue nos dando um sábado abençoado. Traga-nos de volta aqueles que voltarão aqui hoje à tarde. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.